O que nunca te contaram, como uma fonoaudióloga pode atuar no Alzheimer. Eu estou aqui porque eu amo esse assunto, eu adoro falar de neuroplasticidade, eu adoro falar de patologias neurológicas e é o nosso carro-chefe na Deglute Oral. E hoje, em especial, eu quero falar da nossa prática clínica com os nossos queridos pacientes com Alzheimer. E vão ficar algumas observações que eu acredito ser muito importante e que muitos de vocês não sabem. Das correlações que influenciam no tratamento, na reabilitação, na manutenção e na estabilidade clínica de pacientes com Alzheimer. Estabilidade terapêutica, estabilidade das funções neuronais, cognitivos, comportamentais, motoras, nas quais eu vejo na prática clínica, sim, uma melhora. Por quê? Por mais que nós falemos que no Alzheimer, que é uma doença degenerativa, progressiva, e todos nós sabemos disso, nós temos que levar em conta o 1% que eu sempre falo, né? Eu acredito, nem que seja no 1% de neurônio receptor, transmissor e de eferência que nós temos de resultados. E é ali que a gente vai pegar e estimular e acreditar nesse processo. O que eu vou falar e que muitos não sabem são as correlações terapêuticas, multidisciplinares, relacionados também com a saúde metabólica, incluindo inclusive dieta desse paciente, alimentação desse paciente. Então vamos lá. Um paciente com Alzheimer, nós sabemos que um dos principais sintomas primários que começam a acometer o seu sistema nervoso central é a perda da memória. Ele vai mesmo assim, em alguns momentos ele lembra, outros ele esquece. Começa naqueles sinaizinhos de uma chaleira no fogão, fervendo, e a pessoinha vai dormir, esquece aquela chaleira secando, que chega até a ter incidentes e acidentes preocupantes dentro de uma vida doméstica, em casa, né? Começa a sair, não lembrar como volta para casa, esquecer a chave, não sabe onde guardou, esquecer nomes, vai dando uma anomia, né? Vão dando várias perdas cerebrais, onde o paciente vai para a reabilitação para tentar manter ou trazer de volta algumas dessas práticas clínicas, algumas dessas habilidades cognitivos, neurosensoriais, comportamentais. Dentre elas, umas das que eu mais me chama a atenção, quando o paciente já vem tardiamente, porque aqui eu vou dar um parêntese, diagnosticou demência, diagnosticou Alzheimer com o neurologista, que é ele que faz esse diagnóstico, esse topo diagnóstico, por favor, procure ajuda fonoaudiológica o mais precocemente possível, para que nós possamos estimular esse cérebro para que ele estabilize e não faça uma deteriorização tão agressiva e progressiva da patologia, onde a gente pode amenizar as perdas neuronais com várias estratégias terapêuticas, inclusive estimulação transcraniana, fotobiomodulação, ILIB, ativando mitocôndria, sistema mitocondrial. Hoje também nós sabemos da medicina integrativa, que assessora muito com alguns polivitamínicos, com um estimulador mitocondrial também, endovenosos, que podem melhorar essa condição de células do ciclo de Krebs e diminuindo essa agressividade da demência nos pacientes em nível neuronal. E procurar a ajuda o mais precocemente possível que vai dar um bom diagnóstico para esse paciente.
que me entristece é quando o paciente já chega para nós aqui na clínica, ou muitas vezes no hospital, já com uma pneumonia aspirativa, com a queixa da disfagia, que é o distúrbio da deglutição. E quando eu sei que ele foi diagnosticado com Alzheimer, dentro dos parâmetros e sinais e sintomas que podem vir a aparecer é a disfagia. Mas eu aconselho que não se espere chegar a ter esses sintomas. Acredita-se hoje na prevenção que nós possamos já estimular toda a questão orofacial, orofaríngea, antes mesmo que ela se deteriore, para que nós possamos preservar a qualidade de vida desse paciente se alimentando pela boca, tendo esse prazer degustativo, o prazer de se alimentar pela boca, que é um dos melhores prazeres que a gente tem, antes que a gente perca essa função, porque o reverso é muito mais complicado. E muitas vezes a gente mantém esse paciente depois apenas com leve degustação e não mais com aporte calórico nutricional, ingesta hídrica, ingesta nutricional pela boca. Tem que ter uma via alternativa. E é muito triste. Para nós que somos profissionais, nós queremos resolver esse problema antes, porque nós já sabemos que essa patologia ela vai desenvolver esse sintoma. Então eu não posso esperar ele aparecer, eu vou antes que ele apareça. Hoje nós temos que ter essa visão preventiva e não só apenas interventiva quando eu já tenho um sintoma. Além disso, o que eu falo que muitos não sabem, eu tenho na prática clínica vários casos com Alzheimer que nós atendemos tanto no domiciliar, quanto no hospitalar, quanto aqui na clínica, no consultório. E o que nós estamos vendo com as pesquisas, juntamente com as pesquisas, que eu tenho me dedicado muito nessas veredas de procurar novos caminhos de conexões sinápticas neuronais, por isso a neurociência vem nos ajudando muito, procurar novas formas de ajudar a contribuir na reabilitação concomitantemente à alta tecnologia que nós usamos aqui na clínica. E estão mais do que claros nas evidências científicas com um N altíssimo de pacientes, e eu tenho visto e presenciado resultados sensacionais de pacientes que começam a controlar, juntamente com a nutricionista, uma dieta livre de açúcar, de glúten e de lactose ou proteína do leite. Por que eu vim falar isso aqui hoje? Porque é algo que muitos fonoaudiólogos e profissionais da saúde ainda não fizeram essa associação. E nós estamos vendo na prática clínica, além das evidências científicas que já têm um N alto, que realmente existe uma reestruturação, um ressignificar de caminhos neuronais quando nós desinflamamos esse paciente através de alimentos que ele comia e que ele para de ingerir. Alimentos esses que são extremamente inflamatórios comprovadamente, como o glúten, previamente citado por mim. Quando nós percebemos que, juntamente com a fisioterapia, terapia ocupacional, que muitas vezes esses idosos com Alzheimer fazem a terapia ocupacional até para eles manterem a atividade de vida diária da casa, e juntamente com a fonoaudióloga para preservar a fala, preservar a cognição, manter o máximo possível da linguagem e principalmente as funções estomatognáticas do respirar, deglutir, mastigar, nós observamos que, eu tenho inclusive 3 casos que me chamam muita atenção, que quando foi sugerido um PTO, ou seja, uma prova terapêutica oral, em retirar esses alimentos que são inflamatórios, os pacientes começaram a ter melhora na performance, inclusive motora na fisioterapia, melhora na performance oral da fala, da deglutição,
porque aí não inflama, não faz desbiose, não causa refluxo, não causa edema orofaríngeo, que não causa desmotilidade orofaringiana e melhora a performance deglutitória por conseguinte. E além disso, uma coisa que me chama muito a atenção e que eu quero falar aqui para vocês é a memória, gente. Eu tenho 2 casos de pacientes com Alzheimer que, após 60 dias da retirada do glúten e da proteína do leite e do açúcar, que são grandes vilões para a saúde, eles começaram a lembrar os nomes dos filhos, o nome da rua a qual morava e que já fazia uns 2, 3 anos que não se lembravam mais. Já não sabia, inclusive, uma delas que me chama muita atenção, que a filha era a filha dela. Ela tratava a filha como mamãe. Ela chamava a filha como mamãe. E depois dessa prova terapêutica, eliminando esses alimentos inflamatórios, ela está resgatando memórias mnemônicas dela. Isso é lindo, isso é sensacional. E ainda está muito, muito cru os nossos estudos de embasamento, mas já temos evidências científicas falando sobre isso. Por quê? Porque nós desinflamando o intestino, nós desinflamamos o nosso segundo cérebro e, por consequência, nós desinflamamos os neurônios. Os neurônios, eles são alimentados todos os dias por aquilo que a gente come também. E eles são protegidos ou agredidos por aquilo que a gente come. Quando nós tiramos o sistema inflamatório do intestino, nós estamos desinflamando também o nosso primeiro cérebro. E isso é fantástico, porque aí nós conseguimos ter resultados efetivos na terapia, tanto na fala, tanto na linguagem e principalmente na deglutição, porque nós sabemos que em 80% dos casos com pacientes com Alzheimer, eles chegam à via alternativa para a alimentação, que é a gastrostomia, alimentação direta no estômago, ou uma nasoenteral, em alguns casos, por não conseguirem mais deglutir, porque perdem essa capacidade estomatognática. Então fica aí um olhar diferente, sair da caixinha e olhar o metabólico inteiro desse paciente e associar a questão metabólica com a neurociência, com a neurologia e com a fonoaudiologia. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe. Compartilhe com outros profissionais, compartilhe com familiares que podem ter na família pessoas com a patologia do Alzheimer. Divulguem esse vídeo, porque pode fazer a diferença e estar melhorando vidas, que é o nosso intuito de contribuir aqui nesse canal para você. Por isso, acione o sininho, compartilhe esse vídeo e faz aí o seu comentário, que pode estar ajudando muitas outras pessoas. Fiquem com Deus e um beijo no seu coração.